Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Deixa eu virar um pouco pra cá pra não fazer barulho. Ignorem esse meu jeito, né? Que eu não tô arrumada pros vídeos, eu não tô do jeito que eu sempre faço os vídeos aqui. Hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu já tentei várias vezes gravar esse vídeo, mas foi muito difícil até hoje. Mas hoje eu acho que finalmente consegui. Ignore meu rosto, tô cheia de olheira, porque meus dias não estão sendo fáceis depois de tudo que aconteceu comigo. E eu vim contar pra vocês o meu relato, o que aconteceu comigo, por que eu perdi o meu bebê. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? No dia 3 de março, eu tinha minha consulta de pré-natal, né, de rotina. Só que eu faço no centro do Rio, eu moro em Maricá e faço no centro do Rio. Por quê? Eu faço num hospital de alto risco, porque desde o começo que eu descobri que estava grávida, desde a primeira ultrassom, deu que a minha bebê tinha má formação, né? E aí eu teria que fazer o tratamento num hospital especializado para esses tipos de casos, porque ela poderia nascer com síndrome de Down ou com microcefalia. O médico sempre falava o que ele achava que ela poderia nascer, ele não tinha certeza do problema que ela tinha e também não tinha certeza do que aconteceria quando ela nascesse, o que ela poderia ter. Nunca tinha certeza. Então, eu sempre tive muita fé, muita esperança em Deus. No começo, da primeira ultrassom, quando eu comecei a fazer o tratamento de pré-natal lá no hospital de alto risco, eu fiquei super mal, já fiquei muito, muito mal, pensando em várias coisas depois que falou do que poderia acontecer com a neném. Mas eu tenho uma fé muito grande em Deus, uma esperança muito grande, e eu fui esquecendo sobre esses problemas, esquecendo dessas coisas, e me focando só que ela nasceria perfeita, que Deus iria me dar uma filha perfeita, com nenhum problema. E isso foi passando de mim pro meu namorado e pra família dele e pra minha família. Todos nós tínhamos esperança de que tudo ia dar certo, que ela ia nascer perfeita. E nunca, fora isso, não tive nenhuma complicação, não passei mal nem nada nessa gravidez, minha primeira gravidez, nada. E aí foi passando 1, 2, 3 meses, eu descobri minha gravidez com 3 meses, eu tava com 3 meses. E ela se estendeu até os 6 meses, né? E aí, no dia 3 de março, eu fui numa consulta de rotina do pré-natal de risco, lá no centro do Rio, que eu ia todo mês, né? E eu me senti segura de lá, porque lá é um hospital especializado para crianças assim, né? Com esse tipo de problema que eu citei aqui. Sendo que eu tinha fé em Deus que nada disso ia acontecer, que ela não ia nascer com nenhum desses tipos de problemas. E aí, a minha última consulta foi em fevereiro. Eu acho que foi dia 6 de fevereiro. E aí eu escutei o coraçãozinho dela, tava perfeito, tudo perfeito, ela tava toda formadinha, toda perfeita. E nesse dia 6 eu fiz um exame chamado amilocentese, que é um exame horrível. Que eles enfiam uma agulha mais ou menos desse tamanho assim. Sabe aquelas agulhas que você toma a anestesia para ter parto cesárea nas costas? É a mesma agulha, só que foi na barriga. Aí eles escolheram um líquido amniótico que fica na pessoa quando a pessoa tá grávida, para poder saber os tipos de problemas que poderia vir na neném, né? Só que ainda não saiu o resultado. Eu fiz isso no dia 6 e fiquei um mês sem ir lá, né? Porque eu vou de mês em mês. Como eu fiz no dia 6 e o resultado só era um mês depois, eu só fui em março e fevereiro eu fiquei sem ir. Mas antes, eu tive uma consulta também aqui na minha cidade, com o meu pré-natal mesmo. E lá eu também escutei o coraçãozinho da neném e tava super ok, tudo bem, tudo perfeito. E essa foi a última vez que infelizmente eu ouvi o coraçãozinho dela. E aí no dia 3 de março eu voltei no hospital de alto risco e demorei mais meia hora pra ser atendida. Quando eu fui atendida, eles sempre fazem ultrassom pra saber se o bebê tá bem e tudo mais.
Aí é sempre com um estagiáriozinho que tem lá. Aí eu perguntei pra ele se eu poderia ouvir o coração da neném. Ele falou que sim, mas aí ele chamou a médica que tava lá. E aí ela fez a ultrassom de novo. Eu perguntei se eu poderia escutar o coração da bebê. E aí ela parou de fazer a ultrassom e ela falou assim pra mim que não tinha mais sinais de batimentos cardíacos na bebê. E pra mim aquilo foi... Nossa, eu fiquei assim, em êxtase por um tempo, parada, tentando assimilar o que ela tava me falando. Porque como esse negócio de Covid tá só piorando, todas as minhas consultas lá no Rio, tudo sozinha, não pode entrar acompanhante. Então foi um baque muito forte pra mim. Nesse dia nem minha mãe foi comigo, só foi meu namorado, só que ele ficou lá embaixo e eu tentando falar com ele e nada. E ela falou que já tinha mais de 2 semanas que o coraçãozinho dela não batia. Por quê? Eu tava com 25 semanas e a bebê tava com tamanho de 19 semanas. Não tava batendo com as semanas que eu tava, sabe? Ela tava menor do que as semanas que eu tava. E aí ela falou pra mim que não tinha batimentos cardíacos e foi um baque muito forte pra mim. E eu não sabia o que me esperava depois que eu saísse de lá. Eu vivi noites de pesadelos entre o dia 3 e o dia 4 de março. Saímos de lá do hospital e eu voltei pra casa. Fui pra casa e me arrumei pra poder ficar internada no hospital e eu não sabia do que me esperava. Primeiro eu fiquei aqui no hospital da minha cidade, mas eles não quiseram fazer o procedimento que deveria ser feito em mim, porque a minha diabetes tava muito alta, chegou aí a 500. Quando chega a 500, a pessoa vai em coma. E aí eu tive que ser transferida para uma cidade vizinha daqui, perto da onde eu moro. E fui bem atendida lá. No começo, assim que eu cheguei, eu fui muito bem maltratado, vamos dizer assim, por um médico, que ele foi muito grosso e ignorante comigo. Aí, só que nesse hospital que eu tava aqui na minha cidade, minha mãe poderia ficar comigo, ficou lá o tempo todo. E nesse outro hospital não poderia. E aí eu já fiquei super nervosa, super com medo, porque eu não sabia o que ia me esperar. E aí, tá. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e fui pra sala do pré-parto e fiquei uma noite sozinha. Foi horrível. Eu fiquei numa cama onde o ar-condicionado era bem baixo. Eu passei muito frio, porque me deram um pedaço de pano, não me deram um cobertor pra eu poder se cobrir. Eu passei muito frio. E foi horrível, horrível, horrível. E assim que eu cheguei no quarto, eles induziram um comprimido pra poder induzir o parto, né? Porque eu acho que existe outros tipos de indução, mas essa foi a indução que eles quiseram fazer, né? Induziram o primeiro comprimido. E foi o médico grosso e ignorante. Ele quase enfiou a mão dele toda em mim, né? Porque o comprimido é induzido lá embaixo, né? Enfim. E o primeiro comprimido não fez efeito. Aí no outro dia, dia 4 de março, às 6 horas da manhã, foi induzido o segundo comprimido. E começou a fazer efeito, mas não assim de dor de parto nem nada. Eu comecei a passar mal, eu cheguei a vomitar umas 3 vezes, foi horrível. Eu vomitava um gosto amargo muito, muito ruim. E graças a Deus, Deus é tão bom comigo que a maioria das pessoas que trabalhavam nesse hospital que eu fui, trabalhavam no hospital lá da minha cidade. E minha mãe já trabalhou quase 22 anos no hospital aqui da minha cidade. Então ela conseguiu ficar lá comigo como se ela fosse uma enfermeira. E isso que me aliviou mais. E aí, 7h30 da noite, no dia 4 de março, eles induziram um terceiro comprimido. No total, são 8 comprimidos para induzir o parto. O meu fez efeito no terceiro comprimido. E aí, 7h30 da noite, eu tomei comprimido e fui tomar um banho, umas 8 e pouca, por aí. Eu já tava sentindo dor, o tampão mucoso já tinha saído. Minha bolsa não rompeu, ela rompeu na hora do parto. E eu passei momentos de terror naquele quarto. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Eu dei sorte que minha mãe tava lá, que ela ficou o tempo todo segurando a minha mão, conversando comigo. Mas foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida.
E quando foi 10h49 da noite, eu consegui. Eu consegui. Eu insisti muito, eu fazia muita força pra poder sair. E eu consegui expelir o bebê. E pra mim foi a pior coisa do mundo. Porque a vontade de uma mãe é ela ter o parto dela e ao nascer escutar o chorinho do seu filho, pegar seu filho no colo. Mas comigo não foi assim. Assim que o bebê nasceu, já tiraram ele de perto de mim. Perguntaram se eu queria ver, mas eu não tinha forças. Assim que acabou todo aquele trabalho de parto, foram 12 horas, eu sofri muito, eu sentia muita dor. Eu gritava tanto, tanto naquele hospital, tanto naquele quarto. E tinha mais grávidas lá, só que elas não estavam em trabalho de parto como eu. Eu gritava muito, de muita dor, me contorcia. E aí perguntaram se eu queria ver a bebê, mas eu não tinha forças, eu não consegui. Que assim que acabou aquela dor, eu fechei os olhos e dormi. Minha mãe viu a neném. E aí passou-se outro dia, passei o sábado lá, né? Porque dia 3 foi quinta, dia 4 sexta e sábado. E aí no domingo eu tive alta e vim pra casa. E aí começou toda a papelada pra entrar no enterrozinho da neném. Pra mim foi a pior coisa da minha vida. Eu tô resumindo aqui porque tem muitos relatos maiores de outras pessoas, mas o meu não foi assim muito específico, eu não passei mal nem nada. Só mesmo sofri pra ter e não poder sentir ela, ouvir o chorinho dela ao nascer. E aí no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi o dia que a gente enterrou a nossa princesinha. E eu pude ver ela já era toda formada, toda perfeita, muito linda, cheia de cabelo. O rostinho dela era tão parecido com o do meu namorado. E aí a gente fez uma oração lá e enterramos ela. E hoje eu sei que ela tá descansando nos braços de Jesus, mas não tá sendo nada fácil. Eu nunca passei por nada disso na minha vida. Foi uma coisa muito difícil, tá sendo difícil todos os dias que eu acordo. É como se nada mais tivesse sentido. A minha neném, ela não foi planejada. A minha gravidez aconteceu, mas não foi planejada. Mas a partir do momento que eu soube que estava grávida, eu desejei, eu amei ela desde o começo da minha vida. O nomezinho dela foi muito especial pra mim. E a Isabela sempre vai ser a minha filha e a minha primeira filha. Hoje ainda não sei a causa disso tudo. Eu tô esperando, porque eles pegaram a minha placenta pra poder fazer biópsia. E assim que eu descobrir o resultado disso tudo, eu volto com outro vídeo pra contar pra vocês. Porque desde o momento que isso aconteceu comigo, eu pesquisei vários vídeos de outras mulheres que já passaram por isso. Entendeu? E hoje eu sou mãe de um anjinho lindo. Se vocês pudessem ver como ela era linda, perfeita. Entende? E é isso, gente. Hoje eu estou no luto, triste por ter perdido a minha filha. Hoje eu não entendo o porquê disso, dos planos de Deus, mas Ele sabe o que foi melhor.
E a certeza que eu tenho que um dia, quando Jesus voltar, eu vou ter ela de volta em meus braços. E isso é que me conforta, porque eu tenho uma fé em Deus muito grande e acredito muito que quando ele voltar eu vou ter minha filha nos meus braços. E foi isso, meus amores. Assim que eu tiver mais informações, eu volto pra falar com vocês. Fiquem com Deus. Tchau.